Seja bem-vindo, estamos aqui no podcast Mentalidade e Progresso. Se você é novo aqui, já se inscreva no canal, já vai deixando o seu like, porque aqui a gente vai estar trazendo convidados especiais. Vai falando de mentalidade, de desenvolvimento pessoal, de crescimento. E é para você que hoje está buscando isso, crescer como pessoa, você está no lugar certo. A gente trouxe um convidado mais que especial aqui. Ele é empreendedor, empresário, e eu acredito que ele tem uma agência de videomakers, não é? Tem. Isso. Exatamente. Eu vou falar pra ele se apresentar aqui, para não ficar só nas minhas palavras. Gustavo, seja bem-vindo, mano. Tamo junto, cara. É uma honra estar aqui. Primeiro, eu agradeço a oportunidade. Eu tenho um carinho imenso por você, você sabe disso. A gente se conheceu na chave mestre Foi e mesmo. ali já o coração bateu. O coração ali foi na hora, deu match. É verdade, cara. E, bom, prazer. Sou o Gustavo, tenho 23 anos, sou empreendedor, empresário. Tenho uma agência de videomakers e uma agência de marketing digital 360, que atende tudo desde o comercial até o lançar o seu produto. E faço bastante coisas aí que a gente vai falar. Tem um método Vida Plena, que é um método de paz, prosperidade para sua vida, para quem quer alcançar a paz e prosperidade. Porque, Vitor, isso é uma das coisas que mais tem atormentado as pessoas. A falta de paz, cara. Caraca. Se a gente for entrar no índice do próprio INSS, tem um índice que as pessoas estão cada vez mais entrando pelo INSS por causa de depressão, cara. E isso é algo surreal. É bíblico, mas é surreal. Viver isso, sabe? Sim. É bíblico, mas viver isso é surreal. Sim. E eu me posiciono hoje para isso, para trazer paz, prosperidade, não através de mim. Eu sou só uma ferramenta. A gente tem paz e prosperidade quando se conecta com Deus. Então eu costumo dizer que eu, Gustavo, eu sou apenas um servo, nada mais. Apenas um servo que está aqui para pregoar a palavra e para multiplicar talentos. Acho que esse é o Gustavo. Maravilha. E casado também. Legal, maravilha. Gustavo, a gente começa aqui o podcast sempre, assim, contando a história, no caso, Legal. e também, assim, sobre o seu propósito. O que você acredita ser o seu propósito de vida hoje? Cara, minha história ela começou com 12 anos. Com 12 anos de idade, eu comecei a vender doce na rua e tal. Era maçã do amor, tinha cestinha. Sim. E aí eu pegava meu chinelinho com prego normal da comunidade e saía andando pela cidade inteira vendendo doce. Foi aí que eu aprendi as primeiras lições de vendas. Como negociar, como tomar um não. Então, uma criança de 12 anos, eu aprendi que eu tinha que apelar para outro assunto. Não era só sobre vender. Sim. Era sobre, tia, me ajuda a comprar isso. Sabe? Eu sabia que não era uma ajuda, era meu trabalho, mas as pessoas, elas compravam porque eu pedia para ela me ajudar comprando aquilo, sabe? E ali eu comecei... Compadeciam. Porque era uma criança de 12 anos. O que vem na mentalidade da pessoa? E aí percepção vale mais do que realidade, que a gente provavelmente vou falar isso várias vezes. A pessoa, ela olha, fala, poxa, uma criança de 12 anos vendendo, provavelmente tá passando necessidade em casa. E não, era para mim comprar doce na escola, comprar as minhas coisas. Sim. E ali eu comecei a vender e deu muito certo. Fiquei com isso por um bom tempo, vendendo doce da minha tia. Comprava, vendia. Então ela sempre descontava no valor. Ó, tô te passando a coxinha por 2 e você agora vai vender por 4. Tô te passando a maçã de amor por 5, você vai vender por 6. Então tinha R$1 de lucro. Aí eu fui aprendendo essas coisas. Até o dia que ela falou que ia começar a vender cachorro quente. Aí foi quando eu parei, porque eu não sabia. Pra você ver que o talento é doido, né? Eu não sabia cortar o pão certinho e montar o cachorro-quente. Aí eu falei, eu não vou conseguir, deixa quieto. Aí eu fui trabalhar registrado numa empresa. Trabalhei por um ano e meio. E aí eu recebi a proposta de entrar numa assistência técnica. Aí começou o meu lado empreendedor florescer ainda mais com 16 anos, cara. Foi ganhando maturidade ali. Fui ganhando maturidade. Porque eu comecei na recepção da assistência técnica. Porém, era a recepção e o técnico. Aí eu fui vendo as dificuldades, fui aprendendo, e quando eu fui ver, eu já era quase sócio ali, eu fazia tudo, eu abria a loja, eu fechava a loja, eu limpava a loja, eu treinava a pessoa que depois foi contratada para recepção, eu abria a televisão, fazia tudo, e ali foi a escola de vida que eu tive. Sim. Durante o tempo que eu tava lá, eu comecei a estudar sobre o marketing. Aí foi quando eu comecei a prestar serviço, saí de lá e comecei a prestar serviço para agência. Uma agência, 2, 3, trabalhei aqui. Trabalhei com o Piero Tavolazzi, fiquei um tempo trabalhando, nunca tive contato pessoal com ele, só trabalhei lá na Nitro.
Fui para outras agências, na Febracis. Legal. Até o momento que eu olhei e falei, cara, por que eu não abro a minha? Uhum. E aí eu resolvi abrir a minha. Abri, fali, não deu certo, depois tentei de novo, não deu certo. Agora, pela terceira vez, foi estrondoso, que foi ano passado. Ano passado, eu casei em 2023, e no ano passado, eu olhei pra minha esposa, ela tava trabalhando com um CLT, eu falei, amor, não, você não precisa disso, para com isso. E aí eu falei, vamos abrir a nossa. E, cara, persistência é tudo. Quando você persiste, você vence na vida. Uau. O segredo ele tá na persistência. Tá? A obsessão, ela vence o talento. Eu não tenho talento, eu não sou um cara talentoso. Sim. Mas eu estudei muito. Eu passei madrugadas e madrugadas estudando. Sim. Pra quando eu tivesse uma oportunidade de chegar um cliente grande, eu falar, eu vou conseguir resolver isso. E eu conheci um cara, e esse cara, eu fui servir um amigo meu em Campinas. Quando eu fui servir esse amigo meu em Campinas, depois de já ter aberto a agência, todo mundo falou de um cara. Cara, o Maurício e tal, e falando desse cara. Eu falei, quem é esse cara, velho? Eu vou servir ele. Fui lá servir. Ele gostou de mim. A gente foi viajar na outra semana. E aí foi onde começou o exponencial. Tudo que eu estudei trouxe à tona naquele momento. Que aí foi quando ele olhou pra mim e falou, vou te indicar pra vários clientes. E vou te dar um acesso. E aí, network vale mais do que dinheiro. E aí, o cara que tava ganhando 2.000, 2.500, e aí com comissão chegava a 4 chorando, trabalhando igual um louco, saiu para um faturamento de 5 dígitos. Que mais de top. R$10.000 em menos de 6 meses. Um cliente. Não, um cliente trouxe vários outros. Caraca. Entende? Um cliente que, na verdade, não foi pagante, ele demorou para se tornar pagante. Foi 6 meses para ele se tornar pagante. Sim. Foi só servir, cara. Comecei a servir ele. Ele falou, agora toma. Enquanto você me serve, eu te indico o cliente, eu te dou acesso. Sim. E aí um cliente puxou outro, que puxou outro, que puxou outro. E em 6 meses, um faturamento de mais de R$10.000. Caraca. O cara que não tinha nada um ano passado. Sabe? Que lutou pra caramba pra conseguir casar. Uau. E aí, dentro de tudo isso, eu olhei pra dentro de mim e falei, tá, agora eu tenho recurso. Qual que é o meu propósito? Sabe, eu tenho recurso, tá tudo certo, mas qual é o meu propósito? E aí eu comecei a analisar, e é assim que eu acho que você encontra o seu propósito. Analisa a sua vida, entenda tudo que você faz, o que queima no seu coração. O que queimava no meu coração era ajudar outras pessoas, era ver transformação genuína em outras pessoas. Eu passo até hoje horas e horas, madrugadas, muitas das vezes, conversando com pessoas simplesmente para ver a transformação dela. Isso queimou no meu coração. Então, propósito você não descobre, propósito você encontra. E aí eu entendi, cara, eu gostava de aconselhar pessoas. E aí eu perguntei para Deus, eu passei por tanta coisa, passei por depressão, não conta essa parte, mas eu passei por depressão, quase saí de casa, abandonei a igreja, abandonei tudo, fui um jovem meio rebelde que só queria saber de dinheiro, sabe? Eu sempre fui muito obsessivo por dinheiro. Hoje não mais, graças a Deus. O dinheiro hoje ele me serve, não eu sirvo ele. Top. E aí eu vi que mesmo nessa jornada, o que eu gostava era aconselhar pessoas. Perguntei pra Deus, é isso? Deus falou, é isso. O seu objetivo é mudar a mentalidade das pessoas através da Bíblia. Então eu comecei a estudar a Bíblia com outros olhos, sabe? Eu comecei a olhar e falar, cara, isso aqui é transformador, Provérbios é transformador, sabe? Você vê Mateus, o modo que Jesus tratava os seus discípulos é transformador. Então meu propósito hoje é levar paz, é levar prosperidade para a vida das outras pessoas, mano. Que top, É cara. isso. Isso é incrível. Gente, isso é incrível. Olha só o que ele acabou de dizer. Aí eu falo uma coisa assim, que a nossa maior dor, ela tem intimidade com o nosso propósito. Nossa, isso é forte. Isso é muito forte, cara. Porque você falando, eu me coloco nessa história também, sabe? É parecido um pouco com a minha, sabe? Sim. Eu saí de casa, eu não Caraca. quase saí de casa. E, literalmente, a minha mãe, tipo, chegou um tempo da minha vida, ela falou, tipo, ó, aqui não dá mais pra você ficar. Eu tava com 16 pra 17 anos. Tipo, é novo, entende? Mas ela falou, você precisa sair. Eu fiquei 3 meses fora de casa, cara. Caraca. Mas ali foi um tempo que eu entendi. Deus, ele tava querendo me moldar naquele momento, sabe? Foi um tempo de aprendizado mesmo, de maturidade, sabe? Naquele tempo, cara, bati cabeça, fiquei caindo em mãos erradas, de verdade. Porque foi onde eu conheci o marketing multinível. Foi onde eu comecei ali a ganhar, a saber o que é ganhar dinheiro, sabe?
ter gosto por Fazer isso. dinheiro. Fazer Fazer dinheiro, dinheiro. exatamente, diferente, mudar a mentalidade. Exatamente, diferente, mudar a mentalidade. Fazer dinheiro. E nesse tempo, cara, eu me interessei mais por marketing, por venda, sabe? Ali que eu fui me desenvolvendo. E eu me identifico muito com essa história que você trouxe aqui, sabe? A pergunta que eu quero fazer pra você é o seguinte: quais foram as suas motivações que te fez tá onde você tá hoje? Trabalhar com o que você faz hoje? Show. Cara, eu não romantizo isso. Não? Foi por dinheiro. Aham. Pronto. Foi Aham. por dinheiro. Depois eu descobri o propósito. Sim. A galera, ela romantiza muito. Ah, eu comecei porque eu queria ajudar outras pessoas. Não, É isso verdade. veio depois. Exatamente. O meu objetivo era, eu quero ser rico, eu quero ter uma Porsche, eu quero ter uma mansão. Uhum. Era isso. E outra coisa, Só. não tem problema nenhum em Não você, tem problema nenhum. em você querer ganhar dinheiro, né? Não tem problema. Não tem problema nenhum. Eu antigamente, eu não tinha essa ambição. Depois eu fui aprender. Pô, cara, é bom, entende? Porque com o dinheiro, como você falou antes, o dinheiro, ele serve a gente. Sim. O dinheiro o dinheiro não pode colocar ele acima. O dinheiro é dinheiro no bolso e você pisar em cima dele porque ele impulsiona o que você já é. Não é verdade? O dinheiro, ele é uma ferramenta. Sim. O dinheiro, ele é seu servo. Você usa o dinheiro para fazer acontecer. Então, com o dinheiro, você consegue ajudar ONGs, você consegue auxiliar pessoas, você consegue financiar projetos, financiar sonhos. O dinheiro é ferramenta, ele é recurso, ele é um meio, ele não é o fim. Então, eu comecei por dinheiro. O que eu queria era muito ajudar meu pai, era dar uma casa pro meu pai, pra minha mãe. Essas eram as motivações. Depois eu fui mudando. Hoje não é a mesma. Sim. Depois que você chega a um certo nível, você fala, cara, não é sobre dinheiro. É sobre vidas. Então a minha motivação hoje é vidas, Sim. não é mais dinheiro. Cara, com eu ter recursos para transformar vidas. Sem Exato. recursos você não transforma uma vida. De jeito nenhum. Uma vez eu falei pra uma pessoa que meu propósito, e menti ainda, nem era na verdade, era transformar vidas porque era bonito todo mundo falar isso, e o cara olhou pra minha cara e falou, e você já transformou a sua? Então antes de você querer ajudar, antes de você querer fazer, cara, crie seu próprio movimento, vai cuidar da sua vida. Primeiro Deus, depois eu e depois o próximo. Ame o próximo como a ti mesmo. Exato. Não adianta eu querer fazer tudo por você e não fazer nada por mim. A maioria das pessoas faz isso. Eu vivo pelo outro e não vivo por mim. Então, cara, primeiro faça por você, por Deus, e depois você coloque o próximo, quando você tiver recursos, tá? Mas a motivação foi essa. Hoje a motivação é outra. É vidas, cara. Meu negócio é vidas. É servir. Eu quero fazer uma pergunta pessoal. Você tem filhos? Não, ainda Você não. tem? Ainda não. Porque muitas das vezes o que motiva muito o homem, né, em busca também do recurso é filhos, né? Mas quando eu casei, virou uma chave gigante. Sério? Quando eu casei, virou uma Qual chave. foi? Cara, responsabilidade. Eu tinha muita autorresponsabilidade, mas quando eu casei, eu falei, cara, agora eu sou o dono da casa, assim. Eu sou o homem da casa. Então eu preciso prover. Então, mudou essa chave de ser provedor. Eu não sabia o que era ser provedor, eu não sabia o que era pagar conta de água, luz, internet. Não sabia de nada disso. Então, quando eu casei, isso um dia, no outro dia, eu olhei e falei, cara, agora eu sou o provedor. Minha esposa depende de mim, sabe? Tipo, não interessa se ela quer ou não trabalhar. Hoje, minha esposa, ela não trabalha hoje. E tá tudo certo. Não tem porque ela tirou pra ela. Só que eu sou o provedor. Entende? E isso é uma chave que virou. E meus negócios, eu acredito que a prosperidade de verdade ela vem depois do casamento. Depois do casamento. Então, né? casa, filho. Casa. Cara, eu acredito que muitos jovens estejam assistindo esse podcast, sabe? Porque por ser mais de empreendedorismo também. E o que você diria, assim, pra um jovem, cara, que tá começando hoje a carreira, um jovem que tá iniciando no marketing, porque eles iniciam a cabeça, pô, vou ganhar muito dinheiro, vou fazer muito dinheiro, sabe? Era a minha intenção também. Pra você ter uma ideia, quando eu foquei no dinheiro, o dinheiro correu de mim. Eu colocava R$500, assim, tipo, brincando em plataformas de jogos, e eu perdia tudo. Aí depois eu ficava, cara, e agora? Como que eu vou recuperar esse dinheiro? E esse dinheiro era, muitas vezes, pra pagar conta. E já aconteceu isso comigo, sabe? Isso eu tava com... Isso foi no tempo de que eu ficava com a cabeça meio doida, sabe? Que eu saí de casa, não... Ainda bem que não tinha tigrinho, né? Ainda bem que não tinha tigrinho, cara. Mas, cara, foi um tempo de aprendizado, sabe? Só que talvez tenha jovens assim hoje. Entende? O que você diria pra esses jovens? Cara, foca em você, em aprendizado, em conhecimento. Conhecimento é tudo, cara. Você quer investir? Invista no lugar certo. Invista em ações. Não invista no tigrinho, cara. É verdade. Ações. Mas o cara, ele precisa focar nele. Ele precisa entender onde eu quero chegar.
invista em networking, invista em acesso, cara. A gente fala muito, networking vale mais do que dinheiro. Ao invés de você colocar R$ 50, sei lá, comendo uma pizza, cara, invista em um evento, vai num evento, conheça novas pessoas. Ande com pessoas mais velhas do que você, sabe? Porque o cara ele vai falar o que ele errou no trajeto dele. E melhor do que você errar é você aprender com o erro dos outros. Paga mentoria, paga curso, se desenvolve. Gustavo, eu sou solteiro. Cara, se desenvolve primeiro. Quando você começar a se desenvolver, a sua frequência ela vai aumentar tanto que você vai encontrar alguém na mesma frequência que você. Forte. Sabe? É verdade. Por quê? Porque se eu não sei o meu propósito. Aí você não sabe o seu propósito. Aí, vamos supor, você é solteiro ou namora? Sou solteiro. Solteiro. Aí você não sabe o seu propósito. Aí você encontra uma menina que também não sabe o propósito dela. E aí, como que vocês vão viver por propósito se vocês não sabem o propósito de vocês? Exato. Então você primeiro descobre o seu propósito e a pessoa, você vai encontrar outra pessoa com o mesmo propósito. Sim. Não é talvez o mesmo estilo de vida, não é o mesmo estilo de linguagem, não é os mesmos sonhos, mas o propósito é o mesmo. É o mesmo, é a mesma direção. É propósito que Sim. casa, irmão. Sim. Entendeu? Então foca em você e vá cuidar da sua vida, velho. É isso. É sobre isso. Sabe? Estuda, irmão. Estuda, velho. Eu cansei de passar madrugadas estudando, mano. Esse dia eu postei aquele meme lá, aquele que viralizou. Primeiro você começa, depois você termina. Primeiro você começa, depois você melhora. Você melhora. Cara, eu fui olhar. Aquela bancada, eu peguei no lixo, irmão. Minha mãe pegou no... Tipo, meio que foi dado, assim, sabe? O cara não tava usando, falou, top, pega aí. E aí hoje eu vejo o estúdio e falo, caraca. E não é nem o começo. Uau. É só o começo, sabe? Tipo, isso é doideira, mano. Nossa, mas eu me demais. esforcei. O meu notebook, irmão, pensa um notebook que travava, velho. Imagina. Você fala, eu não tenho um celular bom, eu não tenho um notebook bom. Deixa eu te falar, quando eu comecei a estudar sobre marketing, meu notebook ele só travava e eu me endividei pra ter ele ainda. Só travava, não dava pra fazer quase nada nele. Uau. Ano passado, quando eu comecei a minha agência, eu tinha um Samsung, velho, todo estrupiado, todo quebrado. Eu falei, eu vou começar uma agência de videomaker com esse celular. Passou um dia que eu tomei a decisão, eu me posicionei pra isso. Falei, eu vou fazer. Eu pedi demissão da agência que eu tava trabalhando, liderando mais de 5 pessoas no time comercial e faturando muito bem. O time comercial eu tava faturando 2.500, 5 com muito esforço. Eu tomei a decisão, no outro dia eu caí, meu celular quebrou. Eu falei, e agora? Como que eu faço? Aí eu liguei, até hoje eu lembro, eu liguei pra minha avó. Falei, vó, me empresta R$1.200. Aí ela falou, filho, pra quê? Eu falei, meu celular quebrou. Ela falou, não, pode pegar, vai parcelar em quanto? Eu falei, parcela em 10. Só que, cara, eu tinha acabado de pedir demissão, velho. Tinha acabado de pedir demissão. Sabe quantos anos? Isso foi ano passado, irmão. Uau. Eu vivi o exponencial, entendeu? Cara, Isso foi em maio do ano passado. Eu vivi o exponencial de uma forma que você não imagina. E aí, no outro mês, eu falei, cara, eu tenho que arrumar um cliente agora. Eu não posso ficar devendo minha avó. Sim. E aí, passou menos de 6 meses, eu tava faturando mais do que eu nunca faturei na minha vida. Caraca. É o poder da decisão, cara. Decida e faça acontecer. Uau. Entendeu? É isso, mano. Não tem segredo, é decidir. É Que decisão. forte, cara. Entendeu? Não, de verdade, muito forte. E hoje você mora aqui em Alphaville também, né? Isso. Que top, cara. Assim, se você fosse voltar no tempo, o Gustavo hoje, ele volta no tempo lá no início da sua carreira, o que você diria pra você mesmo? Não dê ouvido pra outras pessoas. Eu lembro uma vez que eu falei sobre o marketing pra um tio meu que é referência, e ele é referência até hoje. E ele falou, Gu, esses negócios aí não funcionam, não. Só que ele falou de coração, sabe? E eu escutei. E aí eu abandonei por 2 anos. Isso eu descobri com 14, quando o Thiago Fonseca explodiu, eu descobri isso. E aí depois eu voltei a estudar com 16 anos marketing digital. Se eu tivesse pego e não escutado outras pessoas, sabe? E meu tio ele falou de coração, mas teve muitas outras pessoas. Sim. Isso não vai dar certo, isso não funciona, para com isso. Quando eu comecei a estudar sobre coach, nossa, fui apedrejado. Então, cara, o que eu falaria pro Gustavo? Não dê ouvido para outras pessoas. Faça o seu, cara. Seja persistente. Escute conselhos, mas absorve o que é bom e exclui o que é ruim. Deixa a necessidade de aprovação de lado. Para de, eu tô fazendo isso. E você acha que é bom? Você acha que tá bom? Cara, faz o seu, velho.
Faz o seu. A sua evolução vai te mostrar o que é bom e o que é ruim. Foca no seu. É isso que eu ia falar pro Gustavo. Foca no seu, cara. Top. Para de olhar pros outros. Para de ver esses caras gigantes no digital. Faz o seu movimento. Cria a sua tribo. Cria a sua comunidade. Sabe? Eu olhava muito. Eu modelava num modo obsessivo os caras. Não é isso. Não é o game. Não é o game da comparação. É o game de fazer o meu, cara. Exatamente. É o meu tempo. Deus, ele já tem tudo programado pra mim, velho. Eu só preciso seguir. Só preciso continuar. Só preciso persistir. Ele fez a promessa. Só que se eu parar no meio do caminho porque eu tô escutando outras pessoas, já era. Quer ver um exemplo fantástico? Ló. A história de Ló. Ló, ele tá em Sodoma e Gomorra. Por causa da oração de Abraão, Ló, ele sai. Ele, sua esposa e suas filhas. Só que Deus, ele só deu uma ordem. Não, olha pra trás. A esposa de Ló olhou pra trás e virou uma estátua de sal. Toda vez que você olha pra trás, você paralisa, cara. Toda vez que você olha pro lado, você paralisa. Toda vez que você dá ouvido a outras pessoas, a críticas, você paralisa. Sim. Então, crítica e elogio, cara, é pra mesma cesta. Qual cesta? O lixo. Não serve de nada. Nossa, que forte isso. É só isso. Principalmente hoje nas redes sociais, né? Principalmente, hoje em dia, as pessoas assim, tipo, a comparação, por exemplo. Sabe aquela frase que a gente tem, que eu ouvi, você é a média de 5 pessoas que mais convive? Às vezes pega um jovem, uma pessoa que não sai muito de casa. Às vezes quem eles convivem é ali, o pai, a mãe, às vezes escolas, poucas pessoas. Mas ele tá frequentemente ali na rede social, consumindo conteúdo de várias pessoas. Aí ele fica com aquela obesidade de informação, sabe? E não executa. Um monte de coisa ali, parada, que ele não vai praticar com aquilo, né? Isso... Cara, eu acho que pro cara ele mudar o game dele, ele precisa ser executor. Executor, né? Você não precisa de tanto conhecimento, como dizem que você precisa. Você precisa se aperfeiçoar depois. Mas começa. Ah, eu não sei. Começa, velho. Você tem um chat GPT hoje. Começa. Ah, mas não... Você consegue, cara, seja executor. E se eu errar, não tem problema errar, velho. As pessoas acham que é um grande problema errar. Não é, irmão. Tá tudo certo. Não, exato. Tá tudo certo. Quando você faz um lançamento e não dá certo, você descobriu uma forma que não dá certo. Exato. Quando você sobe uma campanha que não deu certo, você descobriu um jeito que não dá certo. Faz até descobrir o jeito que deu certo. Sabe? Sim. Pô, já fiz... Eu aprendi algo, eu executo no outro dia. Eu aprendi algo, eu executo no outro dia. Sabe? Uma frase que você fala, uma dica que você me dá, eu executo no outro dia. Não posso ficar esperando. Ah, não, eu tenho que estar mais preparado. Você nunca vai estar preparado, irmão. Você vai estar preparado quando você começar. Exatamente. Que é uma frase, eu já falei aqui, inclusive. Boa, manda. É aquela que o sábio, ele aprende com... O inteligente, ele aprende com os próprios erros. O sábio, ele aprende com os erros dos outros. Sabe? Sim. Eu acredito numa coisa, não é a gente ficar... Como que se diz? Como que fala? O sábio, ele aprende com os erros dos outros. Mas a pessoa que fica errando, tipo, várias vezes no mesmo erro, é uma pessoa, é uma pessoa à toa. Errar uma vez é normal, errar 2 vezes é burrice, cara. Exatamente. Errar 2 vezes. Você tem que começar, mas depois você tem que se aperfeiçoar. Eu começo pra me dar o start. Só que depois que eu dou o start, é mentoria, é curso. Só que se eu não começar e comprar um curso, eu vou comprar um curso pra começar. Não, irmão. Você vai assistir um curso, 2 cursos, 3 cursos, 10. Vai começar a ser um hábito comprar cursos e não assistir, porque você nunca executou. Então você executa, velho. Exato. Coloca a mão na massa. Eu gosto de falar, se comprometa publicamente. Sim. Coloca lá nos seus stories, coloca lá no seu feed, vou começar isso aqui. Fala pra sua família, vou começar isso daqui. A família vai olhar pra você e falar, você é doido, para com isso, tá maluco. Cara, aí você vai provar, eu fiz. Não é por necessidade de aprovação, não, é porque você é fera, velho. Exatamente. Entendeu? Exatamente. E aí sim, você vai entrar em mentoria, você vai entrar em curso. Eu prefiro muito mais mentoria do que curso, cara. Apesar de eu ter o meu curso, eu prefiro muito mais mentoria. Pro nível que eu tô hoje, um curso não adiantaria, seria mentoria. Top. Porque a mentoria você tem mais proximidade, né? Exatamente. Tanto que o meu curso Vida Plena, será o lançamento agora no final do mês, eu fiz 2 mentorias dele antes de fazer o curso. Sim. Para entender a necessidade, e dentro do curso vai ser meio que uma mentoria, porque eu vou ao vivo, individual, porque eu entendo o poder de andar junto, velho. Top. Isso é muito bom, porque isso daí é até um dado. Fazer um levantamento, você vai ver que
muitas pessoas começam um curso, poucas terminam. Isso é verdade. Isso é verdade. Eu vi isso, tipo, acho que foi um dos sócios do Pablo, alguma coisa, eles pegaram dados e viu que, tipo, os cursos que eles começam, poucos terminam, sabe? As pessoas, elas não querem ficar só consumindo conteúdo, né? Elas querem algo que já elas colocam em prática e já tem um resultado ali. Sim. Eu gosto muito de trabalhar com desafio. Legal. Gosto demais de trabalhar com desafio, cara. Uhum. Então, o meu treinamento, ele foi 100% programado com desafio. Todo fim de aula eu dou um desafio, velho. Todo fim de aula. Por quê? Porque a pessoa ela vai cumprir o desafio pra assistir outra aula. Cumprir o desafio pra assistir outra aula. E as aulas ao vivo, eu vou perguntar dos desafios. Entende? Por quê? Todo mundo já na escola tinha aquela do falar eu duvido e a pessoa fazer isso. Sim. É neurociência, velho. Quando alguém duvida de você, você quer provar que você é bom. O que eu fiz dentro do treinamento? Eu desafio as pessoas. Eu duvido você fazer isso. Eu duvido você ser produtivo. E você que tá assistindo, eu duvido você ser produtivo. Eu duvido você fazer gestão de tempo. Eu duvido você ser uma pessoa melhor. Será que você aguenta fazer isso? Eu duvido que você consiga fazer isso. E aí a pessoa faz. E ela faz, né? E aí ela faz. E aí a gente vê a transformação. Eu sou movido por desafio, cara. É isso. Desafio que faz você avançar, né? A gente já tá chegando no final desse podcast, mas eu gostaria de fazer a última pergunta pra você. Cara, você tem agência de videomakers, né? A agência ela começou como uma agência de videomakers. Sim. E se tornou uma agência de marketing 360. 360, que atende todos os Atende serviços. todos os serviços. Então vai desde vendas. Por exemplo, a gente vai fazer o evento agora, dia 26. Tem um evento que vai ser o segredo dos conselheiros. Então eu tô dos bastidores, é um cliente meu. E aí ele vai precisar de vendas, cara. E aí a minha equipe de vendas vai fazer a venda do evento. E aí chega até a ponta de tráfego, de lançamento, de posicionamento. Mas começou como um videomaker. Eu contratei 2, 3 videomakers. Eu era o primeiro. Aí eu contratei meu irmão e minha esposa. Foi as 3 pessoas que eu contratei no começo. E aí a gente fazia, cara, 2, 3 eventos simultâneos, velho. Os 3 com celular e produção em massa ali. Sim. Só que aí a gente foi aperfeiçoando, né? Hoje, raramente você vai ver, só a não ser quando é pra me servir. Sim. Que aí eu servi, cara, aí eu vou lá e faço. Mas dentro da agência já não sou mais eu que filmo, já não sou mais eu que faço design, já não sou eu que faço mais nada, eu só sou estrategista. Que top. Entendeu? Bacana. Mas começamos como videomaker, velho. Eu, meu irmão e minha esposa. Lembra assim, primeiro você começa, depois você melhora. Depois você melhora. Como é que as pessoas te encontram? Cara, eu tenho o meu Instagram, o Gustavo Codogno. É um nome bem diferente. O Gustavo Codogno, Vai aparecer aqui embaixo, gente. G-N-O, tá? Acho que é isso. TikTok também, o Gustavo Codogno. Então, legal. Pesquisou o Gustavo Codogno, me encontra. Maravilha. Gente, você tem alguma coisa mais pra falar? Ou cara, pessoal? começa, velho. Primeiro você começa, Primeiro você começa, é isso. É poder da execução. Seja um executor. Quando você é executor, as coisas acontecem. Persista, insista. Só não insista nas coisas erradas, mas persista nos seus sonhos, nos seus objetivos. A conta vai fechar no final. Planta. A colheita é certa. Top. Gente, obrigado por vocês terem ficado até o final desse vídeo, tá? Já segue o Gustavo aí, as redes sociais vai estar aqui embaixo para você poder ir lá acompanhar. Já segue o Mentalidade de Progresso também no Instagram, no YouTube, porque a gente vai estar trazendo convidados especiais, convidados que têm uma história inspiradora para agregar para você. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenha gostado. Até a próxima.